E aí pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal. E para quem me segue lá no Instagram, eu postei algumas semanas atrás que eu tô migrando do Notion para utilizar um outro software de organização que é o Obsidian. E nesse vídeo eu gostaria de dar uma introdução sobre o Obsidian e trazer para vocês aqui um dos motivos do qual fez eu me encantar pelo Obsidian e, sei lá, deixar o Notion aí um pouquinho de lado, mesmo estando utilizando o Notion há mais ou menos uns 3 anos aí, e eu achei que isso não queria acontecer, e eu vou mostrar nesse vídeo o porquê então de eu estar saindo do Notion e migrando aos pouquinhos para o Obsidian, tá? Bom, então como esse vídeo vai ser uma introdução de vários vídeos que eu ainda vou fazer sobre Obsidian, eu quero meio que fazer um apanhado geral aqui. Primeiramente a gente precisa entender, né, o conceito do que é o software Obsidian, né? Ele é um software baseado em gerenciamento de conhecimento, tá, pessoal? A gente pode definir isso como um software para você organizar melhor o seu conhecimento através de notas, tá? E a função principal do Obsidian é que ele trabalha com a ideia de linkar notas, né? Ligar ideias entre elas. Então, você escreve alguma coisa e você pode depois, quando você estiver escrevendo uma segunda coisa, você pode ligar aquela primeira com a segunda e meio que a gente vai formando uma rede, uma teia de conhecimento, sabe? Uma nota tá aqui, tá ligada com outra aqui, que vai estar ligada com outra, e meio que você vai fazendo um caminho do seu conhecimento. Essa é a principal chave para quem quer utilizar o Obsidian, principalmente sobre gerenciamento do seu conhecimento, sabe? Essa ideia de organizar o conhecimento dessa forma aí, ela é na verdade um método, né? O tal do Zettelkasten, que é um método muito famoso aí de organização de conhecimento. Eu já vi vários vídeos sobre esse método, pretendo em breve fazer um vídeo sobre esse método, né? Que daí eu posso colocar a minha visão, os meus valores perante a todo esse método, mas é isso, é você organizar o conhecimento ligando uma coisa com a outra, tá? Para que tudo tenha sentido na sua linha de raciocínio. Segundo alguns estudos, esse método ajuda você a melhorar a sua forma de pensar, a sua forma de se comunicar, porque o seu conhecimento ele vai estar totalmente ligado uma coisa com a outra. Então você consegue, na hora de elaborar uma frase, na hora de escrever alguma coisa, você vai ter uma facilidade maior porque está tudo, de certa forma, ligado entre as notas, digamos assim. Essa ideia de linkar conceitos, né? Linkar uma coisa com outra, é muito utilizado também em sites, por exemplo, como o Wikipedia. Né? Quem já utilizou o Wikipedia sabe que você entra lá numa página, você vai ter um link, ou na verdade vários links de outros conceitos, né? Que vai estar marcado ali com a fontezinha azul. Se você clicar, você acaba caindo naquele outro conceito e aí você vai navegando infinitamente pelo Wikipedia. A ideia do Zettelkasten e do Obsidian é você meio que construir isso, só que através das suas palavras, colocando o seu conhecimento, a sua visão de mundo sobre os conceitos que você estuda, né, ou que você gostaria de estudar, e você vai criando essas linkagens entre as notas. Basicamente é isso, é assim que funciona o Obsidian na sua raiz. Então, assim, a gente pode criar links entre palavras, frases ou até mesmo tags, né? Que a gente pode criar um sistema de tags dentro do Obsidian e você consegue fazer isso de maneira muito fácil aqui dentro do programa, só colocando uma nota ou uma frase, uma palavra dentro de dois colchetes e aí ela já vai criar esse link para a sua próxima nota. Mas assim, o que mais me encantou mesmo no Obsidian, né, é o que fez assim eu falar, poxa, seria interessante eu migrar para cá, é que todos os arquivos, toda a organização que você faz aqui dentro do Obsidian, né, o que no Notion a gente chamaria de workspace, tudo isso vai ficar no seu computador. Os arquivos são locais, as pastas são pastas comuns dentro do seu computador e é tudo seu, digamos assim, né? Você não está com isso hospedado em nenhum servidor. E eu achei sensacional porque eu posso fazer a organização do jeito que eu quiser e eu posso sincronizar isso, inclusive, caso eu queira ter essas mesmas notas no Obsidian lá no meu celular, eu posso sincronizar isso via iCloud, via Google Drive, enfim, tanto faz, caso eu queira ter essa sincronização. Mas o fato dos arquivos serem arquivos pessoais eu achei muito interessante nesse caso, porque aí a organização pode ser feita de infinitas possibilidades, né? Outro ponto positivo do Obsidian é que toda a marcação da nota, né, toda a edição ali, ela é feita através do formato Markdown, né? Só que não é um Markdown igual lá no Notion, né? Porque querendo ou não, o Notion tem um Markdown nativo, só que
ele salvaria os arquivos num formato próprio ali desenvolvido pela equipe do Notion. Já no Obsidian, por os arquivos estarem local, ele é salvo na extensão .md, que é justamente a extensão do arquivo Markdown. Isso é muito usado, né? Na verdade, esse formato Markdown ele é muito utilizado. Então, se caso um dia você tem uma nota ou alguma escrita interessante que você queira importar para outro aplicativo, acredito que a maioria dos aplicativos de hoje em dia suporta essa importação no formato Markdown. Então você não vai ter esse problema com importação de documentos para outros aplicativos, por exemplo. Então é um formato bacana para se trabalhar e facilita a nossa vida que a gente queira migrar no futuro para outro aplicativo, enfim, vai que surge algo melhor também. É isso. Conforme você for utilizando por muito tempo o Obsidian, acredito eu, que não é o meu caso ainda, né? Eu tenho poucos dias de uso, algumas semanas na verdade, mas acredito que daqui 1, 2 meses eu vou ter um volume enorme, gigantesco de notas aqui. E o software traz uma ferramenta de pesquisa muito poderosa que facilita muito a gente encontrar qualquer tag, qualquer citação de alguma nota ou qualquer frase mesmo, você pode pesquisar por ali que ele consegue encontrar isso rapidamente. E o mais legal é que, como eu falei para vocês que os arquivos são locais, isso funciona de uma maneira muito rápida e muito fluida, né? E eu esqueci também de citar essa questão, né? Como a gente trabalha com arquivos locais, eu não dependo de ter sempre a internet funcionando para trabalhar aqui. Eu posso gerar arquivos aqui quando eu quiser, se eu não tiver internet, enfim, posso trabalhar da mesma forma. E por último, pessoal, talvez seja a função queridinha de todo mundo que utiliza o Obsidian, que é a visualização em gráfico. Nada mais, nada menos, o Obsidian gera um gráfico que é basicamente a forma como o conhecimento está alocado na sua cabeça. Eu gosto de pensar dessa forma. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela é um gráfico das minhas notas, né? São poucas por enquanto, mas acredito que daqui a alguns dias utilizando, esse gráfico tende a crescer, sei lá qual tamanho que isso vai virar. Mas é interessante a gente pensar que, conforme esse gráfico cresce, a gente pode enxergar pontos, né? Pontos incomuns ou pontos específicos em que a gente domina mais. E aí, através desse gráfico, você vai conseguir entender onde que o seu conhecimento está mais alocado nesse caso aí, né? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um gráfico de algum usuário aí que já utiliza há muito tempo. Você percebe que tem umas bolinhas aí que são maiores que as outras, né? Todas essas bolinhas são as notas que a gente tem feitas aí no Obsidian. E essas maiores são notas comuns, só que elas estão sendo linkadas com várias outras notas. Então isso meio que dá a entender que ela vira um assunto específico no qual você já desenvolveu bastante escrita sobre esse assunto. E eu acho muito interessante a gente olhar para esse gráfico com essa dinâmica mesmo de imaginar que é dessa forma que o conhecimento está alocado no nosso cérebro. Bom, pessoal, esse vídeo é um vídeo introdutório sobre o Obsidian, né? Eu não queria mostrar aqui já como é que eu utilizo, como é que eu me organizei e tudo mais. É meio que para vocês terem uma ideia do que o software faz. Eu quero fazer aqui com o Obsidian o que eu já fiz nesse canal aqui, que eu já fiz aqui o guia do Notion, agora eu quero criar o guia do Obsidian, algumas aulas básicas, né? Mostrando como que eu fiz essa migração, como que eu me organizei e tudo mais. Então, se você quer acompanhar, muito bem-vindo ou bem-vinda. Logo mais sai mais vídeos sobre Obsidian aqui e até a próxima. E se você quer se organizar de alguma forma com o Notion ou com outro aplicativo, eu também pretendo trazer vários vídeos aqui nesse canal sobre isso.